E aí galera, paz do Senhor, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, estejam lendo a Bíblia, estejam estudando os Salmos. Realmente é uma riqueza muito profunda estes Salmos, né? É um livro muito gostoso de se ler, ele revigora a alma, você pode tirar várias palavras de afirmação aqui. Não se trata de um livro de autoajuda, muito pelo contrário. Se trata de um livro que traz o poder de Deus, o poder da restauração, o poder do livramento, sabe? Traz um pouco aqui da questão do pecado do salmista. O salmista confessa o seu pecado, o salmista confessa os seus erros, põe a sua esperança no Senhor. Então o livro de Salmos ele é muito rico e muito poderoso, e nós podemos tirar muitas lições. Por isso que essa devocional, a gente não está dando aqui uma aula de teologia, nem está querendo esgotar as verdades destes textos preciosos. Pelo contrário, cada salmo desse dá para você fazer uma mensagem e pregar pelo menos 30 minutos, no mínimo, com cada salmo desse. A gente só vai aqui abrir o salmo e dar algumas impressões aqui, só para tornar mais legal a nossa leitura e compartilhar um pouco daquilo que a gente tem lido. Amém? Então vamos lá, Salmo 26. Gente, Salmo 26 aqui é um lamento individual, Salmo 6 aqui é um lamento individual que suplica pela redenção de Deus, porque o salmista entende que ele é inocente daquela situação. Tanto que ele começa falando: declara-me inocente, Senhor, pois tenho vivido com integridade. Então ele abre a vida dele, toda a vida dele, para que seja examinada, não só o seu caráter, mas também o seu compromisso e a sua devoção com Deus, tá? Porque ele demonstra que ele é devotado a Deus, que ele procura se esconder de todo o mal. E você percebe que no verso 4, ele diz que não passa tempo com mentiroso nem com hipócrita, né? E ele faz uma afirmação que ele lava as mãos para declarar a sua inocência. Então aqui ele se separa do mal, ele se separa dos malfeitores, e ele deseja, na verdade, que a verdade de Deus se torne parte do seu caráter como pessoa, né? E ressalta o compromisso contínuo que a pessoa que quer ter um compromisso com Deus deve ter. Não um compromisso somente no culto, nos momentos de oração, não, mas no decorrer de toda a vida. Então esse salmo aqui ele é muito precioso, ele é um alerta contra toda forma de religiosidade, porque ele traz um compromisso sério, compromisso como nós temos com Cristo, de refletir a imagem e a semelhança de Cristo em nossas vidas. Então você vê que, olha só, quantas coisas esse salmo pode nos apresentar. Bom, o Salmo 27, ele é um salmo que mistura dois gêneros. Ele é uma declaração de confiança, do verso 1 ao verso 6, mas também um lamento individual do 7 ao 14. E eles estão unidos pelo anseio da presença de Deus na vida do salmista. E a pessoa que tem um compromisso com o Senhor, ela tem um anseio pela presença de Deus na vida dela, por ouvir a voz de Deus. Então os olhos do salmista, eles na verdade estão voltados para o Senhor, e as circunstâncias da sua vida se tornam secundárias. É aquilo que eu sempre digo: mude o foco do momento que você está vivendo. Não fique focado na circunstância e nem nas coisas que estão se passando ao seu redor ou à sua frente. Volte-se os seus olhos para o Senhor, né? O Senhor, ele deve controlar a sua vida como ele controla a vida do salmista. E nós vimos isso aqui do verso 1 ao verso 3, que o Senhor controla a vida do salmista. Então, essa visão, a presença de Deus contínua, um compromisso, a oração, sabe, a palavra, a leitura, a presença de Deus, o sentir a presença de Deus, faz com que o salmista tenha confiança para enfrentar as adversidades sem hesitar. Ele não tem medo da adversidade. A adversidade ela não é grande, porque grande é o Deus que o salmista está servindo. E quando ele busca a presença de Deus, essa busca esse fato de ele estar buscando continuamente, de ele estar na presença de Deus, e traz uma segurança para ele, e uma certeza da proteção de Deus e consequentemente da vitória. Nós podemos ver isso lá no verso 4 até o verso 6, ele diz isso. Inclusive ele fala, né, que a única coisa que peço ao Senhor e meu maior desejo é morar na sua casa todos os dias e contemplar a sua beleza, a beleza da tua santidade, meditar no seu templo. Então realmente esse salmo aqui 27 é um salmo divino, é um salmo maravilhoso, é um salmo que pode nos fortalecer muito. Você vê que
eu chamo a atenção para você aqui do verso 7 ao verso 8, aqui, ó. Ouve a minha oração ao Senhor, tem compaixão e responde-me. Ou seja, ao contrário dos perversos que sabe, anseiam pelos benefícios temporários, o salmista, ele dá um recado para todos aqueles que querem o Senhor e que querem ser justificados por Deus, que a pessoa ela deve ter sede de Deus de uma forma tão grande como o salmista está aqui. O meu coração ouviu a tua voz, venha e entre na minha presença, e ele entrou. É como uma pessoa que tem sede, está sedenta, está com muita sede, busca água e quando pega a água, ele bebe essa água de uma maneira deliciosa e maravilhosa. Assim deve ser aquele que busca a presença de Deus em meio à crise, em meio à circunstância, porque é o Senhor que na verdade vai resolver todas as nossas crises. Como essa crise da pandemia está totalmente fora do nosso alcance, o que nós podemos fazer contra isso? Nada. Nós podemos esperar no Senhor e tomar as atitudes de prevenção, que é o que nós estamos fazendo, né? Então viver pela fé, na verdade, ela significa você esperar pacientemente certo da bondade do Senhor. Você espera pacientemente certo da bondade do Senhor, amém? Olha, o Salmo 28 é um clamor, Salmo 28 é um lamento, onde o salmista ele suplica pela justiça e pela misericórdia, mas ele expressa a sua confiança. O salmista ele pede com insistência, a urgência dele é o resultado da tensão que existe entre o seu relacionamento, que é profundo com Deus, um relacionamento profundo, com as adversidades que ele enfrenta. É como se fosse Jó aqui, né? Eu tenho um relacionamento profundo com Deus, de repente aparece a adversidade, então ele clama com insistência, com urgência, porque é a tensão que existe. Poxa vida, mas eu tenho um relacionamento tão profundo, mas estou sofrendo, Senhor, responde a minha oração. É um clamor, é um lamento individual aqui. Isso aqui pega todo o salmo todo gira em torno dessa situação. E tanto que ele diz aqui no 7, o Senhor é a minha força e meu escudo, confio nele de todo o meu coração. Olha só, ele me ajuda e o meu coração se enche de alegria, por isso lhe dou graças com os meus cânticos. Então ele me ajuda, ele está esperando essa ajuda, mas ele tem certeza que essa ajuda vai vir. Esse deve ser o nosso clamor em relação a Deus, né? E depois ele termina aqui pedindo a salvação de todo o povo. Isso é muito legal. O Salmo 29, ele ressalta que Deus tem um poder absoluto sobre todo mundo natural. Ele ressalta durante todo o Salmo, ele ressalta esse poder, essa grandeza, essa autoridade que Deus tem. E ele exalta a força de Deus em toda a criação natural. E o que o Salmo quer passar para mim e para você é que Deus vai usar todo esse poder, toda essa autoridade que Ele usou na criação, toda essa força para cuidar do seu povo. É isso que esse Salmo quer passar para mim e para você. O Senhor dá força, olha lá o 11, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz. Então é um Salmo para nos dar tranquilidade, para nos dar certeza de vitória, porque você imagina, se Deus criou todas as coisas, inclusive nós, numa complexidade absurda, num contexto de onipotência total, todo esse poder vai ser usado para proteção e para cuidado do seu povo, daqueles que confessam o seu nome. Por isso, a melhor coisa nossa é estar na presença de Deus. É abdicar realmente das coisas do mundo, sabe? Curtir aquilo que dá para curtir, aquilo que é lícito e não vai ser inconveniente, né? Paulo diz, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Aquilo que convém você aproveitar, aproveite, mas sempre com os olhos voltados para o céu, porque essa é a nossa única esperança nesse mundo que nós estamos vivendo hoje. O Salmo 30, ele começa com um louvor, né? Você pega aqui do verso 1 ao verso 3, é um louvor pela salvação, né? E aqui tem até uma questão de saúde, eu achei muito legal. Senhor, meu Deus, clamei a Ti por socorro, restaura a minha saúde. O salmista está clamando pela sua saúde. Do verso 4 ao verso 7 é um contraste entre o favor e a ira. É bem legal isso aqui. E lá no verso 8 até o verso 12 é a transformação do pranto em dança, do choro para a alegria da dança. E eu chamo a atenção aqui do verso 7, onde há uma expressão
onde fala firme como uma montanha. Então essa é uma expressão que cria uma imagem de uma vida estável, de uma vida sob o controle de Deus, como uma montanha que não se abala, como uma montanha que ela não se abala facilmente, né? Então você não precisa se abalar, porque Deus vai exercer um controle absoluto sobre sua vida e você não vai ser muito abalado nessa circunstância, né? E aqui no verso 9, que vantagem terá zelo? Aqui o salmista, aqui dá a impressão que ele enfrentou a morte, e ele fala que somente o favor de Deus, presta atenção, somente o favor de Deus, ele pode vencer poderosamente de uma vez por todas o fracasso humano e o desespero profundo. Somente o poder de Deus, somente o favor de Deus. Nós somos fracos, isso você tem que reconhecer. E muitas vezes nós fracassamos em muitas coisas. E somente o favor de Deus pode nos livrar do fracasso, nos dar vitória sobre as nossas fraquezas. Então o salmista quer passar isso, né? E depois ele fala e termina no 11, transformando o pranto em dança, em alegria. Então, é muito legal. O Salmo 31, o salmista ele quer compartilhar das experiências que ele teve. Por exemplo, você pode pegar no verso 4, o verso 7, o verso 10, do 11 ao 13. Então ele está compartilhando as experiências para incentivar aquelas pessoas que são justas a se refugiar no Senhor e esperar pela salvação. Então, muito embora ele tenha experimentado uma situação semelhante à morte, uma tribulação imensa, uma dificuldade muito grande, ele dá testemunho da fidelidade de Deus, que valeu a pena esperar no Senhor. Muito embora toda a dificuldade valeu a pena, porque o Senhor ele vai oferecer refúgio a todos aqueles que buscam a sua presença, todos aqueles que buscam estar diante dele. O Senhor é refúgio. O refúgio é um lugar de segurança, um lugar de tranquilidade, de proteção, de abraço, de cuidado de Deus, né? E Jesus, no verso 5 aqui, ele diz assim: em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele pronunciou isso lá em Lucas 23, 46. Então é um salmo muito poderoso, é um salmo que nos leva e nos conduz a nos refugiar em Deus em meio a tantas dificuldades e tantas tribulações. Parece que é falar demais, né? É redundante toda hora você ficar falando isso, mas presta atenção, muito embora nós venhamos a repetir isso inúmeras vezes nos salmos, porque os salmos dizem isso, inúmeras vezes as pessoas não se refugiam em Deus. As pessoas muitas vezes ficam se debatendo como aquelas pessoas que estão se afogando em meio ao mar e com a boia do lado. Preferem se debater do que parar, respirar, olhar para o lado, afunda um pouco, volta, vê onde é que está a boia, né? Lembra da história do Emaná? Emaná o que é? Emaná é fé no hebraico. Mas emaná significa que a pessoa está quase morrendo afogada e de repente passa o quê? Passa um tronco. E a pessoa faz o que? Se agarra ao tronco, porque ele sabe que a única esperança de vida é ficar seguro naquele tronco para não se afogar, porque não tem mais forças. Né? Emaná é fé. Então se agarre em Deus para você poder suportar esses momentos de dificuldade. Por isso que ele termina lá no verso 24, portanto sejam fortes e corajosos, todos vocês que põem a sua esperança no Senhor. Espera no Senhor. Amém? Então é muito poderoso esse salmo, ele é muito poderoso, e do verso 21, do verso 23 e o 24 aqui, apresenta a promessa amorosa do cuidado de Deus a todos aqueles que esperam. Realmente é maravilhoso. O verso 30, o Salmo 32, ele é um verso de sabedoria, e ele é um dos 7 salmos penitenciais que a igreja primitiva ela utilizou. Tá? Tem mais o Salmo 6, o Salmo 8, o Salmo 51, o 102, o 130 e o 143 são salmos penitenciais, onde mostra a experiência do salmista com relação ao pecado, com relação à negação do pecado, depois a confissão do pecado e o perdão desses pecados. Então você percebe aqui, por exemplo, no verso 3 e o verso 4, que ele reconhece o pecado, mas ele resiste, ele tem uma resistência. E precisa ser numa pressãozinha de Deus para ele fazer a confissão do pecado. E lá no verso 5, finalmente ele confessa o seu pecado. Agora presta atenção numa coisa que é muito importante. É muito importante no verso 5. Olha só, a reconciliação e o perdão vão acontecer, mas é requisito necessário que haja o quê? Confissão e arrependimento.
Se a pessoa não confessa e não se arrepende, e o arrependimento envolve o entristecimento, e esse entristecimento ele é bom porque faz com que a pessoa se volte para Deus e abandono do pecado, não vai haver reconciliação, não vai haver, sabe, a restauração. Então é aula de verdades básicas, isso aqui inclusive usado em verdades básicas. Confessarei ao Senhor a minha rebeldia e tu me perdoaste de toda a culpa. Ou seja, se não houver confissão, não houver arrependimento, entristecimento e abandono e se voltar para Deus, esquece. Então tem muita gente que às vezes peca, mas não demonstra arrependimento, não confessa o pecado, nem sequer pede perdão e acha que Deus já perdoou. Não vai não, viu? Esquece. Principalmente se for em relação a alguém, você precisa pedir perdão. Tá? Você tem que, como é que diz um amigo meu, você tem que mijar na ervinha. Se você pisou na bola com alguém, você vai ter que mijar na ervinha, porque se você não mijar na ervinha, você vai para o inferno. É uma realidade, está escrito, não sou eu que estou dizendo não. Mijar na ervinha significa o quê? É você ir lá e pedir perdão para a pessoa. Então, a melhor coisa é vigiar. Porque a melhor coisa é não pecar, é não errar, porque você não tem que pedir perdão. Agora, se você pecar, tem que se humilhar. Tem que se humilhar. Tem que demonstrar que você é humilde em espírito. Como o Senhor Jesus disse lá no Sermão do Monte. Bem-aventurados os pobres ou humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. Se você não for pobre, meu querido, não reconhecer, e depois bem-aventurados os que choram, não se lamentar por pecado, você vai ter uma surpresa grande, tá bom? Então não cai nesse conto do vigário, não. O Salmo 33 aqui, o Salmo 33 é um salmo que fala da alegria, ele é um hino, né? Ele é um hino que fala a respeito da criação, e alguns dizem até que talvez o 33 aqui seja uma continuação do 32, e exorta os leitores a louvar a Deus e a reconhecer o poder dele, o poder da sua palavra na criação de todas as coisas, bem como temer a Deus, né? E oferece aos pecadores a esperança de uma nova vida através do arrependimento, da graça. Eu chamo a atenção aqui da palavra, que está no verso 4, ele fala assim: podemos confiar em tudo o que ela faz, pois a palavra do Senhor é verdadeira e podemos confiar em tudo que ela faz. Ou seja, a palavra revela o caráter e o poder de Deus. Ela revela o caráter e o poder de Deus. Então é um salmo muito interessante, para você tirar algumas coisas bem legais aqui, tá bom? O 33 aqui no verso 20 ao 22, ele ressalta aqui, ó: nossa esperança está no Senhor, Ele é nosso auxílio, nele o nosso coração se alegra. Então nessa visão de poder, do poder de Deus, não só sobre a criação, mas sobre todos os acontecimentos, né, sobre a soberania de Deus, é que as pessoas que são justas, as pessoas que confiam em Deus, elas devem se apegar com confiança, com compromisso de se manter fiel, com alegria e mantendo a esperança na justiça de Deus, enquanto fazem o quê? Enquanto oram e aguardam o livramento divino. É essa postura que nós devemos ter em qualquer circunstância da nossa vida. É essa postura, uma postura de confiança, uma postura de compromisso, nunca de tristeza, mas de alegria, porque nós somos guardados por Deus. Independente do momento que você está vivendo agora, da dificuldade, seja uma enfermidade, seja um problema financeiro, um contrato cancelado, uma demissão, um aperto em casa, Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar de você, tá bom? Então tenha confiança nisso e espere com alegria e ore. Mantenha a sua comunhão com Deus, não deixa desanimar não, e continua e permaneça na presença de Deus, e você vai ver que não há necessidade para arrependimento. Amém? Que bom, que legal, são muitas coisas produtivas, muitas coisas maravilhosas, vamos dar continuidade, tá? E vamos seguir no Senhor, tirando essas lições preciosas do livro de Salmos, e assim nós vamos passando um dia de cada vez, amém? Não há como hoje fazer qualquer prognóstico do que vai acontecer amanhã. A melhor coisa é você viver um dia de cada vez, se agarrar na palavra para se fortalecer e suportar todas as tribulações e dificuldades que ainda estão por vir, além dessas que nós já estamos enfrentando. Amém? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, acione as notificações, dá o teu like aí para dar uma moral no canal, faça seus comentários, coloque as suas impressões aí também no chat, vai ser bem legal. Se tiver alguma pergunta, faça, eu vou ter o maior prazer em responder. Tá bom? Se não souber também eu vou procurar saber, tá bom? E assim nós vamos seguindo para louvor da glória de Deus, amém? Deus abençoe sua vida, publique
publique isso, divulgue nos seus canais, nas suas listas de transmissão, pessoas que estão sofrendo. Vamos divulgar a palavra de Deus, vamos disseminar a palavra de Deus nas nossas redes sociais, amém? Deus abençoe sua vida, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre sua casa, sobre o seu emprego, e onde você colocar a planta dos teus pés, que esse lugar seja abençoado para o louvor da glória de Deus, amém? Deus te abençoe, até a próxima, tchau!